de conquistar um diploma que faz a diferença no mercado de trabalho. Deixa O eu- DF, escolha ter estrela. Gente, eu volto aqui quando eu achar um vídeo. Gente, peraí. Já faz um tempo que eu não abordo creepypastas aqui no canal, e levando em consideração que a gente só tem falado de versões bizarras de desenhos, eu acho que tá na hora de botar creepypasta no pratinho de vocês. Vamos ver esse react. Eu não ligo se for de terror, mas eu sou de terror. Pode pegar o remédio ali pra mim, por favor? Olha só, pai, assim não vai dar. Por uma temporada. E a família toda emocionada, o brasileiro estava numa lista, olha só, de 90 atletas Meu Deus, gente, tá muito bugado aqui. do planeta sendo observado de perto por Tá muito bom. Finalmente. Que arte. Eu comeria todo disso. Aproveita e pede agora falando de novo. Pera, eu vou mexer mais nada. Espera. Rapaziada, eu sei, gente, tá muito bugado. É porque... Já faz um tempo que eu não abordo creepypastas aqui no canal, e levando em consideração que a gente só tem falado de versões bizarras de desenhos, eu acho que tá na hora de botar creepypasta no pratinho de vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma creepypasta que é extremamente antiga, mas que foi revivida pelo nosso querido Vibe Leaf. Talvez você já tenha visto ela no canal da Ishikawa, mas se não, segura na minha mão e vamos de cabeça na trágica história de We Deleted You. Ô meu, tu gosta da Puppet Combo? Se a tua resposta foi sim, eu te convido a entrar no servidor oficial da Puppet Combo no Brasil. O servidor brasileiro da Puppet Combo vai ser 100% voltado para a comunidade. O intuito desse servidor é tornar os jogos e produtos da Puppet Combo mais acessíveis no Brasil, para você, brasileiro médio, que ainda não conseguiu experimentar essa empresa. Então, gente, vocês conhecem essa creepypasta? Desculpa pela interrupção, bora começar o vídeo. Bora ver o vídeo. São distribuídas chaves dos jogos publicados nos consoles, celulares e na Steam. Sem contar que também vai ser feito alguns sorteios de blusas que tem na loja. Se tu não quiser perder tudo isso, o link vai estar aí na descrição. Agora, vamos pro vídeo. Quem tá mandando mensagem? We Deleted You é uma creepypasta de 2017. E se vocês querem saber, ela foi um fenômeno desde então. Eu acho muito louco que eu não fazia ideia da existência dessa creepypasta até o Vibe Leaf fazer o retake dela. Eu achava que a partir do seu retake que essa creepypasta ficou famosa. Só que todo esse meu pensamento caiu por terra quando eu resolvi pesquisar sobre ela no Google. E sendo bem sincero, eu consigo dizer que essa creepypasta tem uma fandom maior que a de Jeff the Killer e a de Slenderman. É só tu pesquisar no Google que tu vai entender do que eu tô falando. Essa creepypasta tem muitas fanarts, muitas versões refeitas e até mesmo uma série animada feita por fã, com mais de 3 horas de duração. Enfim, nesse vídeo eu vou focar na versão do Vibe Leaf dessa história. E ela começa da seguinte forma. Hoje é o aniversário de 9 anos do nosso querido Caio. Obviamente não é esse o Caio que a história se refere, mas eu vou usar ele para ilustrar a história. Continuando, de presente de aniversário, ele ganhou do seu pai o mais novo console que toda criança sonha em ter, o Nintendo Wii. E o Caio gostou tanto dele que ele julga esse presente como o melhor presente de aniversário de todos. Esse vídeo que a gente assiste seria um registro que ele fez dele mesmo com o seu presente. Ele queria gravar sua rotina com o Wii, desde a criação do seu avatar até ele zerando alguns games que ele gosta. E bom, antes da gente continuar, eu já preciso explicar algumas coisas pra vocês. Imaginem que a gente tá em 2006, ou seja, sétima geração de consoles. Nas prateleiras das melhores lojas a gente tem o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii. No Xbox a gente tem os avatares, personagens que representam tudo no Xbox Live, serviço online do Xbox. No PlayStation a gente não tem nada, é isso. E no Nintendo Wii a gente tem os Mis. Se vocês querem saber, existem diversas histórias bizarras envolvendo os Mis. E pra dar mais um pouco de background sobre o misticismo envolvendo os Mis, eu vou contar a história mais bizarra envolvendo esses personagens da Nintendo. Os Mis da Nintendo foram baseados em uma peça cultural do Japão, as intituladas kokeshis. Segundo algumas fontes da internet, essas bonecas são muito comuns em território japonês, e normalmente os pais presenteiam seus filhos com elas. E é agora que começa a parte cabreira da história. A função de uma kokeshi, além de ser um brinquedo, é sugar a alma de uma criança pra dentro da boneca. À medida que a criança cresce e se torna um adulto, o seu espírito de criança vai cada vez mais sendo sugado pra dentro da boneca. A boneca vai literalmente se tornando um santuário, guardando a vitalidade infantil do seu dono. Tá, mas o que tem de bizarro nisso? Então, quando uma criança morre no Japão, as mães desoladas com o ocorrido guardam as kokeshis de seus filhos. Como a crença deles é que a boneca guarda o espírito da criança, as mães acreditam que assim elas possam deixar os seus filhos mais próximos
próximos delas. Isso tudo que eu acabei de contar é folclore japonês. Os Mis da Nintendo são extremamente parecidos com as Pokéches, então fica na sugestão. O Nintendo Wii era mais voltado para o público infantil, e nele existem avatares feitos para representar o jogador, e eles são bem parecidos com bonecos que guardam a alma das crianças. Pensem nisso antes de dormir. Agora vamos continuar a história. Quando o nosso querido Caio foi ligar o seu Nintendo Wii pela primeira vez, ele notou que já existia um Mi no console, o que honestamente não faz sentido nenhum, já que era a primeira vez que ele estava ligando o videogame. Meus amigos, eu quero apresentar para vocês o Mi que já estava no console do Caio, o Etheled. E sim, o nome dele significa delete ao contrário. Tão cringe quanto o Alucard em Castlevania. Como qualquer criança faria, o Caio pega aquele Mi e deleta. Agora é só criar um Mi novo. Depois de criado, ele volta para a Praça dos Mis e pera, aquele Mi tá ali de novo. Esse Mi foi deletado, mas voltou. Como esse Mi não era pra estar ali, o Caio tenta de novo apagar ele. Meu Deus, gente, o videogame bugou. Nessa hora, o Nintendo Wii do Caio entrou em modo de desenvolvedor. Isso porque o Mi que ele tá tentando apagar. Por isso que o jogo agora continua, né? Quer falar com ele. Após essa mensagem, o Nintendo Wii continua crashando, até finalmente desligar. Quando o Wii do Caio desliga, algo bem ruim acontece. Isso porque o console foi banido da rede online da Nintendo. Isso não quer dizer que ele não iria mais poder jogar no seu Nintendo, mas sim que ele não poderia mais o ligar na internet. Ele cita que ele sequer pode jogar algum jogo e já foi banido da rede online. Ele também cita não entender o que aquele outro ser quis dizer. Você iria gostar que eu fizesse isso com você? Até parece que ele tá falando sobre excluir o Caio. O pai do Caio disse que vai levar o console na loja que ele comprou pra tentar entender o que aconteceu. 10 dias se passam e o pai do Caio esqueceu de levar o console na loja. Mas cansado de esperar, o próprio Caio vai tentar descobrir o que está acontecendo com o console. Mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele chamou seu amigo Nathan pra fazer isso com ele. Ele cita que nenhum dos amigos dele acreditou nessa história. Só o Nathan, que é o melhor amigo dele. Os dois ligam o console e parece que tá tudo bem, tirando alguns bugs visuais, é claro. O Caio fica com medo de mexer em qualquer coisa, e com isso ele fica apenas encarando a tela inicial, esperando algo acontecer. E infelizmente algo realmente acontece. Quer gerar imagens com inteligência artificial de qualidade profissional? É muito simples. É só abrir a Adobe. Ele consegue criar imagens. Peraí, gente, eu morri. Fica com medo de mexer em qualquer coisa. Ele acreditou nessa história, só o Nathan, que é o melhor amigo dele. Os dois ligam o console e parece que tá tudo bem, tirando alguns bugs visuais, é claro. O Caio fica com medo de mexer em qualquer coisa, e com isso ele fica apenas encarando a tela inicial, esperando algo acontecer. E infelizmente algo realmente acontece. Nathan me deixou, ele acha que eu fiz isso. Eu acho que sou apenas eu e essa coisa agora. Eu coloquei esse Wii no meu armário pra apodrecer por anos, como castigo por ter feito eu perder meu amigo. Quando o Caio disse que ia deixar o videogame dele apodrecer no armário por anos, ele realmente deixou o videogame largado lá por anos. Mais especificamente por 3 anos. A coisa que fez o Caio se lembrar de todo o acontecido e do próprio videogame foi uma mudança de casa que ele estava fazendo com seu pai. Enquanto ele arrumava suas coisas, ele encontrou aquele Nintendo Wii. E apenas como descargo de consciência, ele resolveu ligar esse console uma última vez. De cara, a gente já vê que o videogame veio com o modo de desenvolvedor ativado. O modo desenvolvedor te permite mexer em configurações que tu não devia ter acesso. Com isso, o Caio tira o próprio banimento do seu Wii e entra na rede online de novo. E meu amigo, é aqui que o Wii Deleted You brilha. Isso porque o nosso querido Etheled se mostra um ser com um coração. A premissa de Wii Deleted You é de um ser que foi literalmente parado dentro do Wii na pele de um Mi, muito parecido com o que eu falei no começo desse vídeo. Mas por que essa história é tão boa? Simplesmente porque o Etheled não é mau. Nos últimos encontros do Etheled e o Caio, o Etheled tentou assustar o Caio pra manter ele longe do Wii. Ele fazia isso porque assim que o Caio batia o olho nele, ele queria excluir. E ser excluído pode ser pior do que morrer. E esse pensamento de que ser excluído é pior do que morrer é levantado pelo próprio Etheled. Se tu crê em uma religião, pensar que um ente querido teu que se foi possa estar no céu é bastante reconfortante. Mas o que acontece se alguém for excluído? Essa dúvida assombra muito o Etheled.
Ethelred queria manter o Kyle longe do console pra garantir que ele não fosse excluído, mas ele nunca quis assustar aquela criança por mal. Ele só tava com medo. Medo de não existir, medo de não sentir mais nada além do vazio. Essa ideia de apenas ser apagado e viver no eterno vácuo é extremamente desesperadora. E todo esse discurso que o Ethelred dá pro Kyle é um baita soco no estômago. Não dá pra dizer que essa história tem um final feliz, mas pelo menos o Ethelred, depois de 3 anos desligado, conseguiu dizer o que ele queria pro Kyle. Infelizmente, depois desse encontro, o videogame teve quase uma perda total na sua placa. O Kyle nos conta que ele perdoou o Mi, que ele espera arrumar o videogame pra conseguir conversar com ele algum dia, mas isso vai ficar pra algum outro dia. Afinal, ele ainda tá se mudando. We Deleted You é uma história sobre compaixão e medo do desconhecido. Ethelred tem medo do que possa acontecer com ele se ele for apagado, e mesmo sentindo um pânico parecido com o que seria a morte, ele volta, tendo o fardo de ficar preso aí pra sempre. Honestamente, a versão do Vibe Leaf é muito melhor que a original. Eu acho a versão dele melhor simplesmente porque ela não explica tudo, coisa que a versão original faz. E a explicação pra tudo isso é o clichê do clichê. A pessoa que criou o Ethelred trabalhava na Nintendo na época de desenvolvimento do console Wii. E bom, durante um dos testes, o console eletrocutou um dos funcionários que foi parar dentro do videogame. Eu sei, a sua origem é bem ruim. Eu prefiro encarar o Ethelred bem mais como um pedaço de sistema que criou vida. Um pequeno pixel que tomou consciência e simplesmente está assustado com o fato de não saber o porquê foi criado. Bom, meus amigos, essa é a história de We Deleted You Retake. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a história original, o nosso onipresente Core já fez um vídeo explicando a versão original dessa creepypasta, que apesar de ser bem clichê, é um bom entretenimento. Mandem ideias de vídeos aí nos comentários, que vocês sabem que eu sempre leio e transformo em vídeo. Não se esqueçam de dar uma passada no server oficial da Puppet Combo no Brasil. O link tá aí na descrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. Meu nome é Ipe e tchau. Esse foi bem assustador. Ai, meu Deus do céu. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem com isso daí. Tchau, gente. Eu vou ficar por aqui. Pode assistir enquanto isso daí. Finalmente acabou, não aguentava mais. Não aguentava mais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E espero que você... Mentira, dava pra mudar esse tempo todo. Gente, vou deixar assim porque assim dá espaço. Dá pra aumentar, que legal. Ah, só dá pra aumentar isso. Deixa eu ver se dá pra diminuir. Não, mentira. Vai ficar assim pra sempre.
bexiga tá muito pititico agora. Nossa, tá muito pititico. Pititico lá. Eu vou deixar assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Como que para? E tchau! Hey, my own One Piece with this thing. I just uploaded my photo and World Cup. Finalmente parou, gente, velho. Esse é o meu poder e dessa vez não vou fazer, eu não quero. Gente, eu vou. Coreano. Esqueci de mudar. E a nossa doutora. Essa é a melhor mala da Shopee. Fique fora da minha cidade, não volte nunca mais. Fala, galera! Fala, galera. É brincadeira, tu não. Tem. Esse é o meu poder e dessa vez não vou fugir. Eu não quero mais. Gente, ainda tá gravando? Tchau, gente.